Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículo 31, onde nos diz o texto sagrado: E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Somente até aqui. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Meus queridos irmãos, será que nós compreendemos os desígnios de Deus para as nossas vidas? No texto que nós acabamos de ler, nós vemos que Pedro, ele acabou dando lugar ao diabo. A própria palavra de Deus nos adverte: não deis lugar ao diabo. Ele acabou dando lugar ao diabo, ou se preferir, a Satanás, porque, segundo o próprio Senhor Jesus, ele não estava compreendendo as coisas de Deus. Seu pensamento ainda não era, naquela época, a mente de Cristo. Ele ainda não tinha recebido o Espírito Santo e estava sendo guiado pela carne e não pelo Espírito, ao menos naquele momento em que o próprio Pedro repreendeu o Senhor Jesus, dizendo a Jesus que não permitisse que acontecesse com ele, dele padecer, dele ser rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, que o Senhor não permitisse que isso acontecesse. Então, Pedro estava olhando as coisas a nível natural e não compreendia que era necessário que o Filho unigênito de Deus passasse por tudo aquilo, para que pudesse nos redimir do pecado na cruz, vertendo o seu sangue por nós até a morte na cruz. E nesse texto, amados, o Espírito Santo nos revela pelo menos 3 grandes lições a respeito dos desígnios de Deus para a nossa vida, mas que provavelmente são as lições mais difíceis de nós aprendermos. Existem muitas lições difíceis de nós aprendermos, mas o que eu acho de maravilhoso aqui nesse texto é que nele nós encontramos as 3 que eu considero, pelo menos é a opinião minha, as mais difíceis. Não são todas, e eu me refiro às mais difíceis na caminhada cristã, em seguirmos a Cristo. É impressionante como nós demoramos a entender essas 3 coisas. Mas, queridos, eu levei anos para entendê-las, anos. Queria eu, no início da minha caminhada, ter ouvido uma pregação como essa de hoje. Não digo isso para engrandecimento próprio, porque, como eu acabei de dizer, eu levei anos para entender essas lições, mas queria eu tê-las conhecido no início da minha caminhada. Me teria evitado muitos problemas, irmãos, muitíssimos problemas, mas muitos mesmo, irmãos. Olhando para trás, eu sei que muito sofrimento teria sido evitado se eu compreendesse as 3 lições que esse texto nos revela. E a primeira dessas lições está no versículo 31, onde o Senhor Jesus,
ele começa a ensinar aos seus discípulos que era necessário que ele padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Ora, uma pessoa morta, ela depende completamente de alguém que a ressuscite. Completamente. E para o Senhor Jesus dizer isso, significa que a confiança que ele tinha no Pai era completa. Completa. O Senhor não diz aqui essas coisas reclamando. O texto não diz que ele disse isso murmurando. Antes, pelo contrário, o texto diz que ele falava isso abertamente. Em outras palavras, ele dizia isso com a maior naturalidade. E talvez tenha sido isso que incomodou Pedro. Então Pedro chama o Senhor à parte, né? Ele leva o Senhor num local à parte, e talvez Pedro tenha achado que tinha algum tipo de algo de especial para lhe dar a autorização de chamar a atenção do Senhor. E eu digo isso porque poucos versículos antes, esse mesmo Pedro tinha dito que Jesus é o Cristo. E então, nós sabemos que o próprio Senhor Jesus, não aqui nesse evangelho, mas em outros, Marcos e Lucas, diz que não foi carne e sangue que revelou aquilo a Pedro, mas o próprio Pai. Foi o Espírito que revelou a ele. Então, talvez Pedro tenha pensado, eu tenho revelações do Espírito, e eu vou lá chamar a atenção de Jesus em relação a isso, ele está indo longe demais. Que negócio é esse? De sofrer, de ser rejeitado, de padecer? Não vamos permitir que isso aconteça com ele. Então Pedro certamente pensou que estava fazendo algo bom, chamando a atenção do Senhor. Só que Pedro talvez não tenha percebido que, fazendo isso, ele estava se colocando na posição de Senhor. E estava duvidando de que o que Jesus estava dizendo fosse uma revelação do Pai. Do contrário, o Senhor não diria que ele ressuscitaria. Para alguém dizer que vai ressuscitar, é porque deve ter plena certeza do que está falando. E assim era. O Senhor sabia que ressuscitaria, e por isso confiava plenamente no Senhor. A sua vida, ele sabia, estava nas mãos do Pai. Do Pai. E como foi que o próprio Senhor Jesus nos ensinou a orar? Chamando Deus como, amados? De Pai. Então o que o Senhor quer nos ensinar com isso? Que da mesma forma que Ele confia no Pai, em Deus como Pai, nós também não podemos esquecer que ao seguirmos Jesus, ao entregarmos nossa vida ao Senhor, passamos a fazer parte da sua família, e então Deus também se torna nosso Pai, e Ele cuida de nós. Ele sabe o que é preciso acontecer na nossa vida para que possamos entrar na glória. Como o próprio Senhor Jesus, diz o texto bíblico, precisava passar por tudo aquilo para entrar na sua glória. Então o Senhor permite situações na nossa vida, mas não se esqueçam que ainda que venhamos sofrer, ainda que aparentemente estejamos mortos, ainda que venhamos chorar uma noite inteira, a alegria vem pela manhã.
Não se esqueçam disso. Jesus, Ele não nos ensinou apenas com palavras, irmãos. A sua vida é um ensinamento para nós. E tudo quanto Ele passou é para nos servir de exemplo. Então, qual é a primeira lição que eu aprendo aqui e que é difícil, irmãos, a gente aprender? Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Como foi que Jesus passou pelo martírio, irmãos? Como foi que Ele padeceu, que Ele foi rejeitado, que Ele foi chicoteado, pregado numa cruz? Foi murmurando, foi reclamando, foi blasfemando? Não somente foi calado, mas também até orando por aqueles que o perseguiam, por aqueles que o estavam maltratando. E o Senhor disse: Pai, não lhes impute este pecado, eles não sabem o que fazem, perdoa-os. Esta foi a oração do Senhor. Mas será que nós compreendemos isso, amados? Em tudo dai graças. Paulo ensina isso diretamente na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças. Irmãos, em tudo é tudo mesmo. Tudo mesmo. Pense uma situação na qual você murmurou recentemente, que você reclamou há pouco tempo atrás. Eu estou falando dessas mais recentes, porque estão frescas na sua memória. Talvez ainda hoje você tenha reclamado de alguma coisa na sua vida. Você está desobedecendo a palavra. Essa não é a vontade de Deus. Porque quando você reclama de alguma coisa que acontece na sua vida, é como se você estivesse duvidando de que Deus está no controle da situação. É como se você estivesse dizendo que Ele não é mais o seu pai. É como se você já não confiasse mais nele. E qual é o pai que se agrada de um filho que não confia nele? Então vamos aprender isso, irmãos. Eu levei anos para aprender isso. E ainda estou aprendendo. Ainda estou aprendendo. Esse ano mesmo, quantas vezes eu reclamei de coisas, de situações? Quantas vezes? Mas não há nada que aconteça na vida de um salvo, na vida de um servo de Deus, que não seja a permissão do Senhor. Não há nada que aconteça na vida de um filho de Deus que o Pai não permita. Ele é Deus. Ele tem todo o poder. Não há nada que Ele não saiba, e não há nada que Ele não possa fazer. Então, em primeiro lugar, vamos aprender isso. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esta é a vontade de Deus. Esta. Quando aprendemos essa lição, irmãos, nós não murmuramos mais. Simplesmente não vamos mais murmurar. Não vamos mais reclamar. Simplesmente isso. De coisa alguma. E mais, vamos receber as adversidades, as tribulações, com bom ânimo. Porque tudo que nos acontece é permissão divina. E Ele é nosso Pai. Então apenas agradeça. Por que eu tenho a impressão de que a maioria não está dando crédito ao que eu estou dizendo? Eu estou com essa impressão aqui, irmãos. Estou olhando aqui para os irmãos e é como se eu estivesse falando um outro idioma. Você entendeu isso, amados? Como é que eu posso dar graças em tudo, compreendendo quem é Deus? É o Todo-Poderoso e é o nosso Pai, e a nossa vida está por Ele guardada, protegida. Não há nada que nos aconteça que não seja a permissão dEle.
Ah, mas eu não entendo. E quem disse que os nossos pensamentos alcançam os pensamentos de Deus? Ele é que sabe o que tem reservado para nós. Jesus passou por tudo aquilo, mas ao terceiro dia ressuscitou num corpo glorioso, aleluia, imortal. Louvado seja Deus, glórias ao Senhor, graças a Deus. Por isso é que a palavra nos ensina na epístola de Tiago, no versículo 2, primeiro capítulo, versículo 2, interessante que Tiago já começa logo tratando desse assunto. Ele diz: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Quem é que se alegra numa provação? Somente quem compreende que o Senhor nunca nos deixa, nunca nos abandona, que aquele que prometeu é fiel e está conosco todos os dias e assim continuará até a consumação dos séculos. Aleluia! Nós não estamos sós. Eu sei que às vezes parece que estamos sozinhos, mas não estamos, irmãos. Em João capítulo 16, você conhece a passagem que o Senhor diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Só que é interessante que o versículo 32, que é o anterior desse, que é o 33, em João 16, 32, está escrito: eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Ou seja, o Senhor Jesus está dizendo: todos vocês vão me abandonar. Mas ele prossegue: contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Será que temos essa consciência que o Pai está sempre conosco? Por isso é que a seguir ele disse: estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia! Se nós estamos nele, com ele já somos vencedores. Por isso Paulo disse que somos mais que vencedores. O vencedor comum tem que esperar a prova terminar para saber se ele ficou em primeiro lugar. Mas nós, no início da prova, já sabemos que em Cristo venceremos, e isso para a glória de Deus. Então não é que não vamos passar tribulações, provações, adversidades, vamos passar, mas se estivermos em Cristo, sem murmurar, sem reclamar, pelo contrário, percebendo o seguinte: essa prova o Pai permitiu para que eu seja aprovado, para que eu venha crescer na fé, para que eu venha ser mais humilde, para que eu venha aprender a depender mais dEle, para que eu o conheça não só de ouvir, mas de experimentar o seu milagre na minha vida. E por isso eu me alegro nessa provação, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é fiel. Aleluia! Essa é a primeira lição: em tudo dai graças. A segunda lição nós aprendemos nos dois versículos seguintes, 32 e 33. E dizia abertamente estas palavras, e Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Vejam que interessante. Foi Pedro que repreendeu Jesus, dizendo que Jesus não deveria passar por nada daquilo. Mas quando o Senhor dá essa palavra de ordem, Ele diz, olhando para os seus
discípulos. Olha que interessante, ele não olhou diretamente para Pedro. Que lição o Senhor está nos dando aqui? Ele olhou para todos. E ele não disse contra todos e nem contra Pedro. Ele disse uma palavra de autoridade contra Satanás, o adversário, contra o diabo. Retira-te de diante de mim, Satanás. Ou seja, o Senhor está nos ensinando aqui que a nossa luta não é contra carne e sangue. Essa é a segunda grande lição que demoramos para aprender, irmãos. Como nós demoramos para aprender isso? Se aprendêssemos isso, irmãos, nós jamais teríamos uma desavença com qualquer pessoa que seja. Por isso que a palavra de Deus declara para termos paz com todos, porque ninguém é o nosso adversário, nenhum ser humano. Pense em alguém que fala mal de você, por você andar corretamente. Eu não estou falando falar mal de você por você merecer que ele fale mal de você, não. Quando você é uma pessoa correta e mesmo assim falam mal de você, caluniam você, perseguem você, pois muito bem, não tenha ódio dessa pessoa. Antes, pelo contrário, ore por ela, porque ela está sendo instrumento de quem? De Satanás. Ele é o nosso adversário, o diabo é o nosso adversário, não os seres humanos. Ah, pastor, mas essa pessoa deu lugar ao diabo. Mesmo assim, não é pagando o mal com o mal que você vai convencer essa pessoa disso. O único caminho é a oração. E pagar o mal com o bem, como nos ensina a palavra. Esse é o único caminho, irmãos. Quando nós não entendemos isso e fazemos com que a nossa reação seja direcionada ao ser humano e não ao espírito maligno que está atuando nesta pessoa, nós estamos fazendo exatamente o que o diabo quer que façamos. Estão compreendendo? Ele motiva alguém a nos fazer o mal. E se nós fizermos o mal em troca, quem se fortaleceu com isso? Foi o reino de Deus, irmãos? Não, foi o reino das trevas, o império das trevas. E nós não queremos trabalhar para o inimigo, queremos? Então, irmãos, eu sei que é difícil a gente entender isso. Dá uma raiva da pessoa, não dá? Sobe um sangue, não é? Mas o caminho, irmãos, é a oração. Por isso Jesus nos ensinou a amar os inimigos. Aliás, eu preguei sobre isso aqui da última vez, semana passada. O título da pregação da semana passada, Eis o Nosso Inimigo. Falei bastante a respeito disso, mostrando que o nosso inimigo não é nenhum ser humano. Nenhum ser humano, irmãos. O nosso adversário é o diabo. Por isso que Pedro, no capítulo 5, versículo 8 da sua primeira epístola, escreveu: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. O adversário é o diabo. Não é de carne e sangue. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6 da sua epístola, a partir do versículo 10, disse: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Então não é contra o colega de trabalho, não é contra o patrão, não é contra o vizinho, não é contra, muito menos contra o familiar, contra um parente. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim
contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo isto, ficar firmes. E aí em seguida nós temos os componentes dessa armadura, e todos eles apontam para quem? Para Jesus, para o Senhor. Então nós temos que nos revestir de Cristo, temos que nos encher do Espírito Santo, temos que andar em amor, temos que andar em paz, temos que pregar o evangelho da salvação, temos que ter fé, temos que conhecer a palavra e usar a palavra como uma espada desembainhada de 2 gumes. Foi assim que o Senhor venceu o diabo no deserto, usando a palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. Fortalecer-se no Senhor é se encher da sua palavra. A sua palavra é viva, é a sua presença. Conheça a palavra, se alimente da palavra, decore a palavra, profira a palavra. Está escrito e está escrito. E cheio do Espírito Santo, aí vem e na força do seu poder. Isso vem pela oração. Por isso que temos que ler e orar. Temos que ler e aplicar por meio da oração o que lemos na nossa vida. Será que temos nos lembrado disso? Então, feito isso, nós ordenamos que o mal se retire em nome de Jesus. Nunca paguemos o mal com o mal, porque a vontade de Deus é que venhamos vencer o mal com o bem. Mas isso é ilógico, claro, é a mente de Deus que nos ensina isso. O diabo quer que fiquemos uns contra os outros. Ele quer nos dividir. Ele quer colocar irmão contra irmão. E por isso tantas polêmicas hoje na internet. E o inimigo, batendo palma, se divertindo, é isso aí. Terraplanista contra globalista, né? Os que chamam Jesus de Yeshua contra os que chamam de Jesus, e assim por diante. E o inimigo batendo palma, e aí um contra o outro, ao invés de orarem uns pelos outros. Vamos orar uns pelos outros. Somos todos irmãos em Cristo, todos. Vamos parar, como eu já cometi esse erro tantas vezes, de falar mal de denominações, de falar mal de ministérios. Oremos por eles, irmãos. Oremos por eles. Como eu já fui abençoado com homens que hoje estão pregando uma coisa estranha, mas no passado eram homens de Deus que pregavam a palavra, que me edificaram muito, muito. E que hoje, infelizmente, foram por um caminho estranho, mas o que temos que fazer? Orar por eles, porque se esses homens se arrependerem e voltarem a pregar a palavra sem distorção, será uma bênção, amados. Milhões vão se converter para o verdadeiro evangelho. Então o caminho é a oração. Queridos, uma vez o Espírito Santo me deu uma frase. Eu até escrevi no meu blog sobre essa frase. A frase é: não adianta gritar contra a escuridão, acenda a luz. Adianta gritar contra a escuridão? Não. O que vai resolver é você acender a luz. Por isso que eu não cito o nome de pessoas, de ministérios, quando prego, quando ensino, porque eu sei que isso não vai levar a lugar nenhum. O que nós temos que fazer é ensinar a palavra, que é a luz, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E ensinando a verdade, as pessoas vão despertar que aquilo que elas estavam acreditando era mentira, e vão passar a crer na verdade. É assim que funciona. Agora, se ficarmos com raiva de pessoas, de homens,
estamos errando o alvo. É isso que o inimigo quer, que fiquemos falando mal uns dos outros. E não é isso que a palavra nos ensina. Eu não posso abrir a minha boca para falar mal de ninguém. O que o Senhor espera é que eu ore por essas pessoas. Agora não deturpem minhas palavras, eu não estou com isso dizendo que temos que ser coniventes com o erro. Eu estou dizendo é que não podemos falar mal de pessoas, chamando-as de coisas que, por exemplo, eu fui chamado hoje, quando gravei um vídeo sobre a questão da terra plana no canal Alan Capriles. Eu estou tendo que toda hora ir lá ver para tirar comentários de pessoas que estão me xingando. É como se eu não tivesse o direito de ter uma opinião, de pensar diferente. É impressionante, irmãos, o que está acontecendo hoje em dia, no meio daqueles que se dizem filhos de Deus, mas tem agido muitos desses como filhos das trevas. Isso é lamentável, amados. Então, queridos, nossa luta não é contra carne e sangue. Não esqueça disso. Não se zangue com ninguém. O inimigo quer colocar irmão contra irmão, quer colocar empregado contra empregado, empregado contra patrão, patrão contra empregado, vizinho contra vizinho, marido contra mulher, mulher contra marido, filho contra pai, pai contra filho. Não seja enganado. Mas é impressionante que a gente prega isso, prega, e mesmo assim tem gente que decide continuar querendo ser enganado. A minha esposa, se ela se zangar comigo, eu preciso me lembrar dessa pregação. Eu preciso me lembrar da pregação passada, eis o nosso inimigo. Eu preciso me lembrar que algo está acontecendo no mundo espiritual para tentar colocar contenda no nosso lar. E 2 palavras salvam o nosso casamento. Vamos orar? Acabou. Vamos orar. Começou, como dizem no Casados para Sempre, uma comunhão intensa. Que um dos dois se lembrem dessas 2 palavrinhas. Vamos orar. Não vai mais ter problema. Quando a gente ora, o inimigo é envergonhado, cai por terra. No final da oração, já estamos chorando, pedindo perdão um para o outro, nos abraçando, e tudo isso para a glória de Deus. Todos nós queremos o nosso próprio bem. Quem é que gosta de chegar em casa e encontrar um clima ruim? Ninguém. Agora o diabo gosta. Então a quem estamos agradando? Agora essa tem que ser uma conscientização de ambos, marido e mulher. Agora não adianta achar que vai conseguir obrigar o outro. Não, se o seu cônjuge não está conseguindo entender isso, ore, apenas ore. Se você diz, vamos orar, e a pessoa diz, não, que orar que nada, então faça a sua parte, você vai orar, mas não vai pagar o mal com o mal, não vai deixar de falar, porque essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que haja amor, que haja comunicação. Muita gente pensa que o contrário de amor é o ódio. Não, não é. Não é. O contrário do amor é a indiferença, é a frieza. E isso jamais pode entrar num casamento. Quando o marido e a esposa estão brigando, é uma tentativa de acerto. Mas quando fica um sem falar com o outro, que tentativa terão de acerto? Então, amados, vamos vigiar. O diabo, nosso adversário, anda ao derredor como leão bramando, procurando a quem possa tragar. Ele vai procurar tragar o marido, se não conseguir ele vai procurar tragar a esposa, se não conseguir ele vai procurar tragar um filho, se não conseguir vai procurar tragar outro filho, se não conseguir vai procurar tragar uma outra pessoa da família, ou alguém que interfira na sua família. Por isso temos que orar uns pelos outros, amados. Nossa luta não é contra carne e sangue.
E quando aprendemos essa lição, nós não vamos mais guardar mágoas, nenhuma mágoa, porque vamos entender que aquilo que aquela pessoa disse foi o inimigo usando a boca daquela pessoa. Aquilo que aquela pessoa fez, aquela agressão contra nós, foi o inimigo usando aquela pessoa em um momento em que ela não estava vigiando. Então não vamos guardar mágoa, ressentimento, rancor. Vamos orar pela libertação e transformação daqueles que estão nos fazendo mal. Então, quando aprendemos essa lição, se torna muito mais fácil perdoar. Muito mais fácil, irmãos. Por isso que o perdão é um mandamento, não é um conselho, é uma ordem, perdoar. E o Senhor ainda nos ensinou que se não perdoarmos, o nosso Pai não nos perdoará. Não há salvação para quem endurece o seu coração e não perdoa o seu próximo. E as pessoas mais próximas de nós são os nossos familiares. E finalmente, para concluir, a terceira e última grande lição, difícil de aprender, irmãos. Só para recapitular, a primeira é em tudo dai graças. A segunda é que a nossa luta não é contra carne e sangue. E a terceira vem agora, versículos 34 e 35. Eu sei que nós não lemos no início, mas agora concluo com esses dois versículos. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Será que nós entendemos o que o Senhor quer dizer com perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho? E o mais grave, se não entendemos, é que ele disse que para que sejamos seus discípulos, temos que negar a nós mesmos. Será que compreendemos o que é isso? O negar a nós mesmos é perder a nossa vida por amor do Senhor e do Evangelho. Mas o que é perder a vida por amor do Senhor e do Evangelho, senão submeter-se à sua vontade, à vontade do Pai, à vontade do Senhor? E não foi exatamente isso que o Senhor fez? Pedro tentou convencer o Senhor de que ele não sofresse, de que ele não fosse preso, de que ele não fosse maltratado, de que ele não fosse chicoteado, cuspido, apunhalado, crucificado e morto. Pedro tentou convencê-lo de tudo isso. E o Senhor poderia ter cedido à sugestão de Pedro, se ele não fosse cheio do Espírito Santo. Você entende por que o nosso Senhor, que veio como homem, não podemos esquecer disso, orava tanto, acordava antes de todo mundo, para estar a sós com o Pai, se revestindo do poder do alto. Ele sabia que ao amanhecer viriam multidões, esperando dele uma unção, mas nenhum podemos dar aquilo que não recebemos, irmãos. Então o Senhor sempre estava se renovando do poder do alto, nos dando o exemplo que devemos seguir. E não era guiado pela sua carne, mas em tudo pedia a direção do Pai. Vocês se lembram como foi a escolha dos apóstolos? No dia em que o Senhor escolheu os apóstolos, ele passou a madrugada toda anterior em oração, toda a madrugada orando. Eu tenho certeza, amados, que o Senhor estava orando, perguntando ao Pai: Pai, a quem tu escolheste? Quem o Senhor quer que eu chame, que eu venha comissionar para ser
alguém que fique sempre comigo e que depois nós venhamos enviar a pregar o teu evangelho. Eu tenho certeza disso. O Senhor acertou até na escolha de Judas, porque era necessário que um o traísse, para se cumprir a Escritura. O Senhor acertou em todos. E essa é a terceira e grande lição. Que venhamos sempre pedir a direção de Deus. Eu usei para o primeiro ponto um versículo, em tudo dai graças. Eu usei para o segundo um versículo também, que a nossa luta não é contra carne e sangue. Então eu vou usar para o terceiro um versículo também. Seja feita não a minha, mas a tua vontade. A tua vontade. Esse foi o exemplo que o Senhor nos deu. É claro que, humanamente falando, o Senhor não queria sofrer, Ele queria? Claro que não. Claro que não, Ele não era um masoquista. Ele não queria sofrer. Por isso, no Monte das Oliveiras, a oração do Senhor foi exatamente nesse sentido: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Não esqueça que Jesus também era um ser humano. E não se esqueça que quando o Senhor fez essa oração, o Evangelho segundo Lucas revela que ele estava orando com tanta intensidade que o seu suor se transformou em sangue. E os especialistas no assunto em medicina dizem que isso de fato acontece quando alguém está passando por um estresse muito grande, por uma emoção muito forte e começa a suar, de tal forma que as glândulas sudoríparas estouram e sai sangue. E foi assim que o Senhor orou: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todo o seu corpo, toda a sua carne estava dizendo: fuja desse monte, fuja. Você sabe que Judas saiu para trazer os soldados para te prender e te matar. Fuja daí, porque a pior morte é a morte de cruz, e essa é a morte que você terá. E certamente, é claro, Jesus já tinha visto centenas, talvez milhares de judeus crucificados pelos romanos. Antes da cruz, passavam pela flagelação, eram espancados, açoitados, cuspidos, e por tudo isso, Jesus sabia que teria que passar. E ainda recebeu uma coroa de espinhos, que não foram colocados delicadamente sobre sua cabeça. O texto bíblico diz que foi a pauladas. Então imagine aqueles espinhos entrando na caixa craniana e chegando até o cérebro. Imagine a dor. E o Senhor sabia que teria que passar por tudo aquilo como homem. Ele não foi anestesiado, não. Ele tinha que passar por tudo aquilo sentindo dor, sentindo solidão, se sentindo abandonado, traído, humilhado. E mesmo assim, ele orou: se faça não como eu quero, mas como tu queres. Essa foi a decisão do Senhor. E o texto bíblico em Lucas diz que um anjo veio confortá-lo. Essa foi a resposta do Pai. Essa foi a resposta do Pai. Um anjo não veio livrá-lo daquela hora. Um anjo veio confortá-lo. Mas não pense você que Jesus morreu obrigado a morrer por nós. Não foi assim. Ele mesmo disse: se eu quisesse, há mais de 12 legiões de anjos para me livrar dessa hora. Mas eu vim para essa hora. Se em qualquer momento o Senhor tivesse dito: Pai, eu desisto, eu não mereço morrer por esses homens não merecem que eu morra por eles,
Esses homens não merecem que eu morra por eles. Um me negou 3 vezes, outro me traiu, todos me abandonaram. Depois de eu fazer tudo por eles, eles não merecem. Não, não foi essa a oração que o Senhor fez. A oração foi que, se não fosse possível passar dele aquele cálice daquele sofrimento, então que fosse feita a vontade do Pai. Será que antes de tomarmos as nossas decisões, nós consultamos o Pai? Será que nos lembramos que o próprio Senhor Jesus foi quem disse que o caminho largo conduz à perdição e o estreito é que conduz à vida? Será que nos lembramos disso? Será que nos lembramos que há caminhos que ao homem parecem direito, mas o seu fim é a morte? Será que nos lembramos que enganoso é o coração do homem? Precisamos, amados, buscar a vontade de Deus. Muitas vezes, amados, eu me pergunto se eu estou fazendo uma figuração pastoral, porque as pessoas, elas vêm nos comunicar, me comunicar decisões que já tomaram. Como certa vez no final de um culto, um casal que nós amamos tanto, amamos porque estão vivos, graças a Deus, mas poderiam ter morrido pela decisão errada que tomaram, poderiam ter morrido. No final de um culto, uma bênção aqui na igreja, trabalhando na obra, uma bênção aqui na igreja, sem nenhum indício, eu não tinha nenhuma ideia do que eles estavam planejando. Vieram aqui, terminado o culto, eu me lembro como se fosse hoje, para dizer assim: Pastor Alan, queríamos que o senhor orasse por nós, porque nós estamos com passagens compradas para os Estados Unidos. E eu disse: ah, vocês vão passear? Que legal, que bênção. Não, pastor, nós vamos nos mudar para os Estados Unidos. E a minha oração foi: Senhor, se essa for a tua vontade, que tudo lhes vá bem. E não era a vontade de Deus. Não era. Tanto é que voltaram. Mas agora onde estão? Aqui não estão mais, infelizmente. Eu gostaria muito que estivesse, porque eu os amo. Quantas são as decisões que tomamos e quebramos a cara? Não estou dizendo que foi o caso deles, não estou julgando o casal. Coisas boas também, claro, devem ter acontecido nessa viagem. Mas quantas vezes quebramos a cara porque não pedimos a direção de Deus? Assim foi, por exemplo, já estou encerrando, quando eu era recém-casado, muito recém-casado, pouquíssimos meses de casamento. E então eu recebi uma proposta para trabalhar como vendedor de computador em São Lourenço, Minas Gerais. Eu nem tinha computador. E na época era o início do computador, né? XP. Muita gente nem sabe o que é isso. Antes do 286, continuo falando grego aqui para os mais jovens. Aí depois teve o 386, teve o 486, depois teve o Pentium. Pois bem, eu fui ser vendedor no tempo do XP, tá? De computador. Estava iniciando o 286. E aí a proposta foi: você vai morar num apartamento mobiliado em São Lourenço. E eu falei para minha esposa: é de Deus. E até hoje eu me lembro como foi que eu decidi isso. Foi assim. Eu me lembro, eu cheguei do trabalho, me deitei no sofá, estava uma lua cheia linda, e a minha esposa estava do meu lado, porque era sofá-cama. Nós não tínhamos quarto, morávamos num porão, e o sofá era cama, porque não tinha quarto, era só a sala. E se a gente tropeçasse, na sala caía em cima da cama, né? Porque era sala pequenininha, se eu me espreguiçasse, a mão batia no teto. Foi assim que a gente casou. Eu fico bobo hoje, tem gente que para casar quer ter tudo. Quer ter casa própria, quer ter tudo novo. Pelo amor de Deus, você ama ou não ama a pessoa com quem você quer casar? Hã? A gente casa pela fé. E foi assim com a minha esposa.
Fomos morar no porão da casa do meu sogro. Isso que é fé, né? Claro que não ia dar certo. E aí, eu me lembro, estávamos deitados no sofá, eu olhei aquela lua e eu falei: tá decidido, meu amor, vamos para São Lourenço. E pronto. E assim foi. Aí cheguei em São Lourenço, fiz um curso sobre computador, vendi computador para um, para outro, vendi até para o padre da cidade. Vendi mais ou menos uns 5 computadores. E depois eu percebi que ninguém mais na cidade tinha interesse em computador. Não tinha mais ninguém para quem vender computador. E aí eu voltei de lá de São Lourenço, tivemos que voltar. E para complicar mais, nosso casamento quase terminou lá em São Lourenço. Quase terminou. Eu tive que me humilhar para minha esposa, para pedir para ela não se separar de mim. Irmão, vocês pensam que pastor não passa luta? Tá? Eu não era pastor ainda, é claro, mas mesmo depois de ser pastor, a gente continua tendo essas lutas. Não esse ponto, graças a Deus. Mas não foi fácil. Por que que aconteceu aquilo com o nosso casamento? Por que que aconteceu aquilo em relação ao meu trabalho? Irmãos, eu era o melhor funcionário da empresa que eu trabalhava no Rio de Janeiro. Trabalhava em setor de vendas. Eu era o campeão de vendas. Estava lá entre os primeiros sempre. E aí quando eu voltei 3 meses depois, tive que me humilhar para o patrão para pedir o emprego de volta. Tive que me humilhar. Mas eu fiz isso. E se eu não fizesse? Eu era recém-casado, eu precisava de dinheiro. Quem não precisa, não é? Então, irmãos, tudo isso teria sido evitado se apenas eu tivesse orado e aguardado a resposta do Senhor. E essa é a terceira grande lição. Então são 3 grandes lições que aprendemos, amados. A primeira delas: em tudo dai graças. Não há nada que aconteça na nossa vida que não seja permissão de Deus para nos ensinar alguma coisa. Por isso Paulo escreveu: todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Segunda grande lição: nossa luta não é contra carne e sangue. Lembre-se disso antes de ficar zangado com alguém. Fique zangado com o diabo, fique zangado com os demônios, mas não fique zangado com as pessoas. Ore por elas, ame seu inimigo. E se temos que amar os inimigos, quanto mais temos que amar os amigos, quanto mais temos que amar os familiares. E finalmente, a terceira e a última lição: antes de tomar qualquer decisão na sua vida, procure saber: Senhor, essa é a tua vontade. Se não for, não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém. Oremos, irmãos. Oremos. Ah, Senhor nosso Deus, de que nos adiantaria ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma? Todas as lições que o Senhor nos dá, essas 3 lições especialmente, que são tão difíceis de aprender, que erramos tanto nelas, ó Pai. Todas elas, Pai, certamente são para nossa salvação, são para que não venhamos nos perder, são para que não venhamos nos afastar do Teu caminho, são para que nossas orações continuem sendo ouvidas, são para que a Tua bênção continue sobre nós, e nós continuemos sendo uma bênção para a Tua glória. Ajuda-nos, Pai, a compreendermos isso, a não murmurarmos, a não reclamarmos, mas a Te darmos graças em toda e qualquer situação, sabendo que esta é a Tua vontade em Cristo Jesus. Pai, que venhamos, Pai amado, ter bom ânimo quando passarmos por adversidade, sabendo que o Senhor está no controle, Pai. Que jamais venhamos nos desesperar
mas que antes, pelo contrário, venhamos nos alegrar, sabendo que esta é a tua vontade. E quando propositalmente nós nos entristecemos e até fazemos questão que todos vejam que estamos tristes, estamos perdendo a tua bênção, Pai, porque não é a tua vontade que venhamos agir assim. Oh, Pai, que não nos esqueçamos que a nossa luta não é contra qualquer pessoa que seja, mas a nossa luta é espiritual e se vence por meio da oração e da tua palavra no nosso coração e na nossa boca, proferindo-a com fé para a tua glória. Portanto, Pai, que não venhamos guardar mágoa, que não venhamos guardar ressentimento de ninguém, que venhamos liberar o perdão, e que quando nós errarmos, venhamos pedir perdão também, porque se não vigiarmos, nós também podemos dar lugar ao diabo. Então, Pai, ajuda-nos a compreendermos isso. É tão difícil, Pai, e somente o Teu Espírito Santo é que pode nos ajudar a compreender. Ajuda-nos a nos espelharmos em Cristo, que mesmo sabendo o quanto Ele iria sofrer as dores terríveis que seu corpo sentiria, mesmo assim, Ele não retrocedeu, porque compreendeu que a tua vontade é que Ele passasse por tudo aquilo, sabendo que ao terceiro dia ressuscitaria num corpo glorioso e imortal, para a tua glória, Senhor, e para a nossa salvação. Então, Pai, que em todas as decisões que tomarmos, venhamos pedir direção a Ti. Essa é a Tua vontade, Pai. Revela a nós a Tua vontade, Senhor. Revela-te a nós, Senhor. Fala conosco, Pai, e nos guia no caminho que devemos andar, e que toda honra e toda glória sempre, sempre, sempre seja transferida para Ti. Amém.